Olá, o VeraCast está no ar. Obrigada pela sua audiência em mais um episódio deste projeto do Veracruz, que tem como objetivo compartilhar com você conteúdos relevantes sobre saúde, sobre bem-estar. E hoje eu, Marcela Varani, tenho a honra de receber duas convidadas que vão falar sobre a obesidade infantil e os cuidados que nós devemos ter para que as crianças não sofram dessa doença crônica. Comigo, então, doutora Érica Mendonça, endocrinologista pediátrica. Bem-vinda, obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite e queria parabenizá-los pela escolha do tema também. Tão importante, né? Também a Camila Toniati, nutricionista especialista em terapia nutricional. Obrigada pela presença. Obrigada, eu agradeço também o convite e poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com toda a população. A gente está falando da importância desse tema, né? Acho que, sem dúvida, é uma questão que muitos pais ficam aí atordoados, tentando pensar em soluções para suas crianças, né? Por que a obesidade infantil é considerada uma doença crônica? Eu já queria começar entendendo isso aqui com vocês. Bom, eu acredito que a obesidade é uma condição que vem se tornando cada vez mais frequente, porém, em contrapartida, ela segue sendo uma condição um pouco menosprezada, não só pela sociedade em geral, como também pelos próprios profissionais de saúde. A obesidade é uma condição extremamente complexa, multifatorial, que envolve fatores comportamentais, ambientais, genéticos, e ela é considerada uma doença crônica justamente porque ela tem um desencadeamento a longo prazo e tem diversas causas envolvidas no seu desfecho. Então, ela é uma condição que precisa de muito cuidado por parte de nós, por parte dos pais, e esse acompanhamento tem que ser sempre em conjunto, né? Não é centralizado em nenhuma das partes, precisa muito do acompanhamento nutricional envolvido também. Inclusive, a pesquisa desse episódio me trouxe um dado aqui muito preocupante. A gente estava repercutindo isso no bastidor, né? Que pouco mais de 10 anos, em 2035, 50% das crianças e adolescentes vão estar obesos no Brasil. Camila, isso é preocupante demais, né? Metade da população de crianças e adolescentes. Sim, esse dado reflete a nossa transição nutricional, que a gente fala. A gente sai de um quadro de desnutrição, né? De um país subdesenvolvido que tinha um índice muito grande de crianças e adultos, né, com baixo peso, e a gente passa a viver a epidemia da obesidade. E as crianças não ficam de fora dessa epidemia de obesidade. Então, a gente realmente tem esses números bem alarmantes. Eu acredito que tem até, assim, concomitante com o que a Camila falou, tinha-se muito, agora está mudando um pouco esse conceito, mas tinha-se muito a ideia de que a criança gordinha era sinônimo de uma criança bem nutrida, saudável, justamente por conta desse histórico nosso de desnutrição. Só que, em contrapartida, nós viemos para o outro extremo, né? Então, é bem complicada essa situação. Como a Érica apontou no começo, às vezes não dá tanto um alarme, né, em relação aos pais, à própria equipe de saúde, para cuidar dessa criança, né? Então, às vezes, existia uma preocupação muito grande com a criança baixo peso, e aí a gente não vê tanto esse cuidado, esse olhar, essa preocupação com a criança com excesso de peso. E quando é exatamente que uma criança é considerada obesa? Em pediatria, a gente sempre precisa do auxílio dos gráficos de crescimento para poder fazer essa classificação. É diferente do adulto, né? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente considera uma criança obesa se ela está na faixa etária do 0 aos 5 anos e tem um IMC superior ao percentil 99,9. Ou então, se ela é uma criança de 5 a 19 anos e está com seu IMC entre os percentis 97 e 99,9. É o índice de massa corporal, né? Como é que calcula esse índice? Isso mesmo, que é. Conta pra gente. O IMC é um cálculo simples, que a gente faz o peso dividido pela altura ao quadrado. Como a Érica apontou, diferente dos adultos, que a gente tem uma faixa de corte, de limite, para a criança a gente tem que colocar isso num gráfico e ver em que posição que ela vai ficar nesse gráfico para poder classificar o estado nutricional da criança.
E muitas vezes é interessante apresentar esse gráfico aos pais, porque existe uma tendência dos pais subestimarem o peso e a condição nutricional dos filhos. Então, mostrando a eles, olha, essa é a curva de IMC e seu filho está acima do limite superior da normalidade, ajuda-os a entender a gravidade da questão que nós estamos abordando. E observando uma tendência, né? Porque muitas Exato. vezes o pai e a mãe acham que é só uma fase, que vai passar, que durante o crescimento... No estirão da puberdade cresce, deixa que depois recupera. É muito verdade essa fala. Essa parte depois que recupera é bem comum. É criança, a gente não precisa se preocupar agora, conforme for crescendo, vai voltar ali, entrar na curva dentro dos parâmetros adequados. Mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar com a prevenção, né? Então, desde criações de hábitos, melhorar a alimentação, desde criança. E os estudos provam exatamente o contrário dessa percepção dos pais, né? Crianças obesas têm uma predisposição muito maior a manterem o peso elevado na adolescência e se tornarem adultos que estão ou com um grau de sobrepeso ou com um grau de obesidade. Além disso, a obesidade infantil também pode dar início e dar entrada para outras doenças, né? Com certeza. A obesidade é um fator de risco isolado para diversos distúrbios metabólicos, como diabetes mellitus tipo 2, resistência à ação da insulina, que tem até um sinal clínico, né? Que é quando na região aqui cervical posterior ou na região infraaxilar tem uma hiperpigmentação, um escurecimento local, aumento na incidência de problemas de colesterol, aumento da incidência de doenças e eventos cardiovasculares precoces, hipertensão, apneia do sono, roncos, gordura no fígado, que é a esteatose hepática, além de diversas repercussões psicológicas, como maior isolamento social, depressão, baixa autoestima. Então, é uma condição que isoladamente pode gerar muitos desfechos desfavoráveis. E esse é um problema que tem relação direta com os hábitos de vida, muitas vezes, da própria família? Sim. As crianças aprendem observando os hábitos familiares, né? Então, se a alimentação, a atividade física não está presente nos hábitos familiares, né, dos pais, dos parentes próximos, fica mais difícil a gente incorporar hábitos saudáveis nas crianças, né? Então, as crianças aprendem, como a gente fala, por espelho mesmo. Então, elas se espelham nos pais, se espelham na alimentação, se espelham na prática de atividade física. Então, realmente, quando a gente vai tratar a obesidade infantil, a gente não trata só a criança. A gente tem que fazer todo um acompanhamento e um acolhimento familiar. E não trata só a saúde física, né? Tem toda uma questão de saúde mental, porque muitas vezes as crianças obesas sofrem bullying, infelizmente, doutora. Sim, infelizmente sofrem. E isso pode trazer, além dos problemas emocionais em vigência da infância, podem trazer também problemas futuros. Os estudos mostram pra gente que crianças que sofrem bullying decorrente da obesidade são crianças que têm um potencial maior de se tornarem adultos com vários transtornos psiquiátricos, como compulsão alimentar, depressão, ansiedade, e isso também dificulta o processo de vigilância de peso, porque a parte emocional é muito importante nesse contexto. E aí é fundamental um acompanhamento aí de muitos profissionais, muitas vezes, né? Uma família atenta aos sinais que a criança vai dando. Sim, e até nessa questão do bullying, até a própria fala dos pais. Como os pais abordam esse tratamento da criança, isso é super importante. Às vezes apelidos, que às vezes parece ser de forma carinhosa da própria família, mas às vezes acaba prejudicando a criança que está numa fase de desenvolvimento importante. Então, isso afeta o psicológico dela. E por isso a gente precisa de um acompanhamento multiprofissional, né? Então, vão ser vários profissionais que vão lidar com essa criança para tratar tanto a parte física quanto a parte mental, psicológica. E como a doutora Érica apontou, a questão da relação com a alimentação mesmo. A gente sabe que a criança, ela está formando também seus hábitos alimentares. E aí depois a gente vê desenvolvendo, principalmente na fase da adolescência ali, um aumento do risco de transtornos alimentares, compulsão alimentar ou transtornos alimentares purgativos. Então a gente precisa ter um olhar desde a infância para a alimentação. É um papel dos profissionais, mas como a gente está dizendo, é um papel da família também, dos amigos, inclusive da escola, né? Sim, é muito importante
importante que a gente fique muito atento ao vocabulário com que a gente se direciona à criança e tentar direcionar a família a ter esse acolhimento, a ter esse olhar empático em torno do que vai ser dito para a criança. Evitar a todo custo qualquer tipo de termo pejorativo e trabalhar a autoconfiança da criança, sempre pautando que a questão do peso não é uma questão estética, é uma questão de saúde. Nós estamos tentando propor essas propostas de vigilância de peso para poder dar mais saúde para ela nesse momento e a longo prazo. Então, a criança ter esse discernimento é muito importante no processo também. Agora, filhos de adultos que são obesos, eles têm realmente mais predisposição a engordar? Sim, tem sim essa predisposição, até por questões dos hábitos familiares, né? Então, a gente sabe que os hábitos alimentares e de atividade física influenciam muito. Então, como a gente viu, a criança vai ter esse espelho dos pais. Então, a gente tem realmente essa relação. Existem alguns dados que eu fiquei chocada até quando eu fui me atualizar aqui para poder fazer essa conversa. A ABESO, que é a Associação Brasileira de Pesquisa em Obesidade, coloca que filhos de pais obesos têm até 80% de chance de serem adultos obesos também. O Ministério da Saúde coloca que se um dos pais tem obesidade, a criança tem de 2 a 3 vezes mais chance de ser um adulto obeso. E se os dois pais são obesos, esse nível sobe para 15 vezes maior chance de ser um adulto obeso. Nossa, então, é muito impressionante, muito alarmante. Agora, tem a ver só com os hábitos de vida desses adultos ou também tem uma questão genética, de predisposição mesmo? Esse é um conceito também relativamente novo que a gente tem que tentar internalizar. Eu acredito que antigamente as pessoas achavam muito que era uma equação simples, né? Então a pessoa é obesa porque o aporte do que ela está comendo é maior do que o gasto dela. Claro que existe essa equação, mas não é uma equação tão simples. Existem muitos fatores genéticos envolvidos e muitos estudos em torno disso para que a gente possa tentar até criar propostas farmacológicas para tentar auxiliar. É uma doença crônica que tem embasamento genético como tantas outras, hipertensão, diabetes. Então, nada mais justo que a gente também estude se tem alguma proposta farmacológica que a gente pode propor. Distúrbios hormonais, inclusive, levam à obesidade, também, né? As causas que a gente chama de hormonais ou genéticas, elas são a minoria, são 5% dos casos. 95% são de causa que a gente chama de exógena, que é realmente uma herança que envolve vários genes, né? Mas que não tem, por exemplo, não é uma síndrome, não é um distúrbio propriamente endocrinológico em torno disso, mas que tem as suas causas. Mas é importante ter um diagnóstico de fato, né? Fazer alguns exames, por exemplo, de sangue, podem revelar isso? Os sinais de alarme para a gente pensar numa obesidade que pode ser de causa genética propriamente. Um início de uma obesidade grave de maneira precoce, antes de 1 ano de vida. Baixa estatura associada, atraso no desenvolvimento dos marcos neurológicos e alguns sinais dismórficos que daí tornam o quadro um pouco mais evidente. Tá, aqui a gente está falando de predisposição, de fatores genéticos, distúrbios hormonais, mas quando a gente fala sobre hábitos de vida, Camila, o açúcar ainda é o principal vilão? Não só o açúcar, mas os ultraprocessados de forma geral, né? E é que acaba que os ultraprocessados são ricos em açúcar, né? Então, realmente, o alimento vilão que a gente poderia colocar ali seria também, eu gostaria de chamar bastante atenção para as bebidas açucaradas, né? Então, às vezes, a criança consome um volume muito alto de bebidas, que elas conseguem ter uma capacidade gástrica para consumir esse volume alto de bebidas que sejam refrigerantes, suco industrializados, achocolatados, né? E aí são alimentos hipercalóricos, né, com uma grande quantidade de caloria e baixo em aporte de micronutrientes, né? Então a gente chama de calorias vazias, que são calorias que não fornecem nenhum benefício para quem está consumindo. Então a gente tem que ter bastante atenção o que a gente está oferecendo para as nossas crianças. Quando você fala de ultraprocessado, também a gente pode visualizar aquele monte de pacotinho, né? Sim. Bolacha, salgadinho, tudo isso é bom evitar, né? Sim. Todos esses alimentos que passa por um processo muito grande na indústria, né? Que tem uma vida de prateleira muito longa. Então, a gente fala que quanto menor a vida de prateleira daquele alimento, aquele alimento está mais próximo ali do natural. Que você orienta, então, a colocar na lancheira da criança? Tá.
A lancheira da criança ela tem que compor 3 grupos alimentares. Então, o primeiro grupo alimentar vai ser o das frutas ou até legumes. Então, seriam as frutas in natura ou poderiam ser legumes em forma de, por exemplo, uma cenoura em palitinho, um tomate cereja, para a gente compor essa parte que vai fornecer micronutrientes para a criança. O segundo grupo seria o grupo dos carboidratos, então pode ser algum tipo de pãozinho, uma torrada, um biscoito, dando sempre a preferência para os integrais. E um terceiro grupo composto por proteínas, então eu posso utilizar um queijo branco, um patezinho para colocar nesse pãozinho, por exemplo, um patê de frango, um patê de atum, para a gente ter uma lancheira nutricionalmente completa e sempre acompanhando com água. E aí umas ferramentas lúdicas também podem ajudar, né? Porque muita criança não gosta de legume, de verdura, se nega a comer determinados alimentos, né? Acho que os pais, a família, elas podem também usar a criatividade, ter todo um trabalho psicológico para esse convencimento. A apresentação do alimento é importante para a criança. Para todos, né? A gente come com os olhos e a criança não é diferente. Então, se a gente trabalha de forma lúdica, a inclusão desses alimentos facilita. A gente fala que na nutrição, quando a gente vai trabalhar com crianças com dificuldade alimentar, a gente tem a escalada do comer. Então, é um processo. Realmente é difícil para a criança que tem uma dificuldade alimentar aceitar de cara uma fruta, legumes, mas a gente vai trabalhar por um processo, né? Então, às vezes a criança vai conhecer esse alimento, ela vai experimentar, até depois chegar lá no topinho da nossa escalada, que é a criança consumir esse alimento. Agora, é muito difícil convencer a criança a se alimentar bem se ela vê ali no dia a dia da família que pais, irmãos não consomem esses alimentos também, né, doutora? Exato, muito do que a Camila falou, né? A criança é o espelho da família, né? E então a nossa abordagem, ela tem que ser centrada na família como um todo. Não adianta só centralizar naquela criança se a cultura familiar envolve a ingesta excessiva de alimentos ultraprocessados, se é uma família com um tempo de tela exacerbado, que não faz as refeições junto, que não tem o hábito da atividade física. Então, eu acho que vem daí a nossa dificuldade, né? Nós não estamos tratando unicamente aquela criança. Nós temos que fazer uma abordagem mais ampla para poder contemplar todo aquele contexto familiar. Quando você fala de tempo de tela, me vem uma imagem aqui muito comum, né? A gente vê muito criança comendo na frente da TV, comendo na frente do tablet. Isso é um problema, Camila. Isso. A gente falou que a criança não come com atenção plena. E isso é uma das características que a gente tem que trabalhar com a criança, é o comer com atenção plena. Ela prestar atenção no que ela está comendo para ela ter a sensação de saciedade. A criança, ela nasce com essa sensação de saciedade. Ela come realmente quando está com fome. E com o passar do tempo, todos nós acabamos perdendo um pouco dessa sensibilidade de perceber quando estamos saciados. E comer em frente a uma tela atrapalha com que a gente perceba que já estamos saciados e acabamos comendo mais do que precisamos. Isso serve para crianças e adultos, então, com certeza. Né? E o estímulo à prática de atividades físicas também é muito importante. Muito importante, muito desafiador também, né? A gente tem que tentar estabelecer uma atividade que a criança sinta prazer. Existe um conceito que é de alfabetização física. Nós temos períodos de janela de oportunidade na infância para poder criar hábitos que ela possa sentir o bem-estar a ponto de ver a necessidade de levar para o futuro, de levar para a vida adulta. Então, sempre tentar propor atividades ao ar livre, atividades muitas vezes que envolvam os outros familiares para melhorar a interação social e também atividades em grupos que para a criança que tem obesidade ajuda muito na socialização também. É importante que a criança esteja sempre em movimento, né? Sim, é importante que ela esteja ativa, né? Tanto pensando para a gente prevenir ou tratar a obesidade infantil, mas também para o próprio desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Muito obrigada, gente. Vocês foram muito esclarecedoras aí com as dicas para a gente poder ajudar com que as crianças sejam mais saudáveis, tenham mais qualidade de vida e sejam futuros adultos também mais saudáveis. Doutora Érica, obrigada pela participação. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, Marcela. Obrigada, Camila, mais uma vez por todos os detalhes aqui que você trouxe, viu? Obrigada, agradeço a oportunidade. E eu acho que a mensagem final que a gente gostaria de deixar é olhar realmente para a alimentação da criança, que a família é um espelho, que a gente precisa realmente ter uma atenção para essa questão tão importante.
Obrigada. E com isso a gente encerra mais um VeraCast, agradecendo também a você que sempre está com a gente toda terça-feira a partir das 8 da noite. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe agora mesmo nas suas redes sociais e não se esqueça de marcar #VeraCast. Obrigada, até a próxima.